irmãos, que vão trazer o Senhor de volta, a quem o Senhor pode usar, a quem o Senhor pode contar, colunas da igreja, casais que influenciam positivamente, que dão um bom testemunho, que vivam a vida conjugal prazerosas, alegres, onde os irmãos têm prazer em estar juntos, estar nas suas casas, buscar comunhão, buscar ajuda. Senhor Jesus, nessa noite o Senhor possa nos iluminar, irmãos. Louvado seja o Senhor. O Jorbel, ele leu no começo, 2 Pedro, capítulo 2, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, a partir do versículo 16, nós vemos aqui que fala sobre a questão da palavra profética. Mas a partir do versículo 16, fala assim, 2 Pedro 2,16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aqui é Pedro falando que ele andou com o Senhor e ele foi uma testemunha, ocular. Ele esteve lá, ele viu a obra do Senhor ali, a ressurreição, ele estava presente. Versículo 17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro falando isso aqui, que ele estava lá, ele ouviu também. Aí o versículo 19 fala, temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Senhor Jesus. Em Atos capítulo 4, capítulo 10, Atos capítulo 10, versículo 40 a 42, que novamente eles dando testemunho, e eles viram, eles estavam ali, eles não ouviram, eles viram. Fala assim, a este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, Pedro falando que eles foram testemunha do Senhor, da obra do Senhor, da sua ressurreição. Irmãos, e nós também somos testemunhas. Em Atos também, 1:8, né? O Senhor nos chama para ser testemunha também. Atos 1:8. O Senhor aqui fala assim, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, assim como Pedro, nós também somos testemunhas do Senhor. Nós temos experimentado e visto a obra do Senhor. Nós temos testificado o que o Senhor tem feito em toda a terra, o que o Senhor está fazendo. E isso tudo, irmãos, vem pela palavra, a palavra profética. Em 2 Pedro fala que ela é uma candeia, que vai nos iluminando cada vez mais. E nós precisamos dessa palavra. Ela fala, em Pedro fala que ela ilumina em lugares tenebrosos, né? Fala aqui que como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia. Que dia que é esse, irmão? É o dia da volta do Senhor, onde tudo se tornará claro. O que nós precisamos, irmãos, é da palavra do Senhor. Nós estamos vendo na igreja em Corinto, ali que havia problemas,
No capítulo 1, versículo 22, fala que havia duas classes ali de pessoas, os gregos e os judeus. Os gregos queriam introduzir filosofias, argumentos mundanos, coisas de pensadores, filosofias, e aquilo estava afetando a vida da igreja. Mas também, por outro lado, tinha judeus também, que são considerados os religiosos, aqueles que não pode fazer nada, tudo é pecado. Também impedia também os irmãos de liberar o Espírito. São dois extremos, irmãos. Uns abriam demais, outros, às vezes, eram reservados demais. Mas e num casamento? O que nós precisamos? Dentro de casa, é da palavra profética, irmãos. Ela que é a candeia. Ela que é a luz que nos ilumina. Tudo o que o Senhor quis para nós, tudo que Ele quis falar e nos ensinar, está aqui, escrito na sua palavra. Não vamos negligenciar, não vamos desprezar, irmãos, a palavra do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Não deixar que coisas, ensinamentos mundanos, filosofias, coisas errôneas, práticas que vão destruir a família, entre em nossa casa. Muito cuidado a esse respeito, irmãos. Porque nós estamos sendo também testemunhas hoje do Senhor. Nós temos experimentado, ao longo dos anos aí, desde quando nós convertemos, nós nos posicionamos, damos testemunho à unidade, nós temos experimentado, irmão, o poder que é essa palavra em nossas vidas, em nossas casas, em nossos filhos, em nossos casamentos. Vamos aproveitar, irmãos, a palavra do Senhor. Ela é uma candeia, aí nos iluminando. Há trevas, há problemas, sim, mas volte-se à palavra. Há dificuldade, sim, mas volte-se à palavra, irmãos. Volte-se ao Senhor. Deixe ela entrar, ela iluminar, ela clarear as coisas e você ser salvo, juntamente com seu marido, juntamente com a sua esposa, e ser um casal que avance com a bênção do Senhor. Louvado seja o Senhor. E na comunhão aqui, irmãos, tudo que nós queremos usar é a palavra de Deus. Nós não queremos aqui trazer conselhos. Eu não quero dar conselho aos irmãos baseado na minha experiência. Porque eu sei que na minha experiência também há muita falha. O que nós queremos é trazer os irmãos a palavra de Deus. O que Deus disse? Por isso, irmãos, começando aqui em Mateus capítulo 19. Em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3. O versículo 3 fala o seguinte: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aqui os fariseus foram até o Senhor para o experimentar, ou seja, para achar algum erro no Senhor. E a pergunta que eles fizeram sobre o casamento, a pergunta que foi no sentido negativo. Eles logo já chegaram perguntando sobre o divórcio. Então aqui, nós vemos que no versículo 4, ele fala assim: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Versículo 5, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui para dois itens importantes. No versículo 4, aqui fala o que o Criador fez. E no versículo 5, o que o Criador disse. Nós temos que estar atento a isso, irmãos. O que o Criador fez? O que Deus fez? Não é o que o homem gosta. Não é o que o homem acha. Não é o que a sociedade acha. Não é o que os políticos decidiram. Nós, irmãos, temos que atentar para isso. O que o Criador fez? Homem e mulher.
É isso que fala aqui? Não tendes lido o que o Criador, desde o princípio, os fez, homem e mulher? E o que ele disse, depois que ele fez, homem e mulher? Senhor Jesus, por esta causa, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse capítulo aqui, esse começo aqui, talvez os evangelhos é dos que mais falam sobre casamento. Nós vamos ver depois o capítulo 7 de 1 Coríntios, é o que mais explica, às vezes, com respeito às dúvidas sobre casamento, porque havia problemas na igreja em Corinto. Mas aqui, eles perguntaram ao Senhor Jesus. Ainda bem que eles foram a pessoa certa, né? Eles foram a pessoa certa. Né? O Senhor e perguntou. E uma pergunta, irmãos, que a gente ouve muito, até mesmo hoje do meio evangélico, é esta. Eu posso separar a minha esposa? Eu posso me divorciar? E nós perguntamos aos irmãos, você está feliz com o seu casamento, irmãos? Você, às vezes, está passando por alguma situação e, em deixar de Satanás colocar isso na sua cabeça, é lícito eu repudiar a minha esposa? Ou é lícito eu repudiar meu marido? Problema, irmãos. Todos nós temos dificuldades. Mas o maior problema, irmãos, é não lutarmos juntos para resolver esses problemas. Infelizmente, muitos pensam como sair fora. Como terminar esse casamento. Senhor Jesus. Mas nós temos que estar claro o que o Criador fez. E o que ele disse. Gravem bem isso, irmãos. O que Deus disse? Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui no versículo 5, o Senhor, ele falou que os dois se tornarão um só. A maior dificuldade nossa no casamento, irmãos, é sermos um. Não é verdade? A maior dificuldade, irmãos, é serem um. 2 mais 2, a matemática é divina, se tornam um. Ou seja, 1 mais 1 se torna 1. Né? Mas a maioria dos casais, 1 mais 1 tem se tornado 2. Tem tido uma grande dificuldade de serem um. Em vários aspectos. Até mesmo, irmãos, às vezes, alguns casais não estão divorciados, mas estão separados. Interiormente, já estão separados. Não conseguem mais serem um. Não conseguem mais andarem juntos. Às vezes tem afinidade com muitas pessoas. Até mesmo com os irmãos. É uma bênção com os irmãos. Mas quando o cônjuge chega, parece que perdeu a alegria, perdeu o prazer, até mesmo a conversa fica sem graça. Porque, irmãos, interiormente já estão separados. Senhor Jesus. Mas Deus quer, irmãos, que o casal realmente se tornem um. Aqui fala, o Senhor falou, que deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Qual que é a solução, então, irmãos? Se existe esse problema, qual que é a solução? Em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, se eu estou tendo problemas, se eu estou tendo dificuldade, qual que é a solução para a minha vida? Em Gênesis capítulo 2, irmão, nós vemos aqui um princípio muito importante, no versículo 7,
Fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Nós vemos aqui que Deus, quando ele fez o homem e soprou nele ali o fôlego de vida, o espírito humano, o homem se tornou alma vivente. Quando o homem abriu os olhos, qual foi o primeiro ser que ele contatou, irmãos? Quando o homem foi criado, qual foi? Quando abriu os olhos, qual foi a primeira pessoa que ele contatou, irmãos? Quem? Deus, não foi? Foi Deus. Agora, por que o Senhor ele não fez o homem e a mulher aqui junto ao mesmo tempo? No versículo 21, aí, do capítulo 2, aí fala assim, ó, aí vemos aqui a criação da mulher. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a ou edificou numa mulher e lhe a trouxe. Então, irmãos, quando Deus fez a mulher, qual foi o primeiro ser que a mulher também contatou? Quando ela abriu os olhos. Quando Eva abriu os olhos. Deus. É isso mesmo? É verdade? Não foi Adão. Aqui fala que Adão estava num pesado sono. Mas como nós sabemos que ela viu foi Deus primeiro? Porque no versículo 22 fala que Deus lhe a trouxe. Não é isso mesmo? É Deus que trouxe ela para Adão. Então, irmãos, se Deus tivesse feito Adão e Eva juntos, quando eles abrissem os olhos e olhassem para o lado, eles iam ver o quê? Um ao outro, né? Na hora. Ô querida, ô querido, estamos juntos agora, acordamos. Mas não. Deus, na sua sabedoria, Ele fez o homem primeiro. E o homem, ao abrir os olhos, o primeiro ser que ele contatou, que ele teve comunhão, foi Deus. E também a mulher. Isso nos mostra aqui um princípio muito importante, irmãos. Que o casal precisa aprender, primeira coisa, a ter contato com Deus. Antes de qualquer outra coisa, irmãos, você precisa abrir os olhos e ver Deus. Se você quiser ter um casamento abençoado, feliz, forte na presença do Senhor, você precisa aprender todos os dias a ver Deus. Às vezes nós olhamos primeiro o nosso cônjuge, os defeitos, as dificuldades, passamos a fazer exigência, mas isso nos mostra que nós não vimos Deus, Senhor Jesus. Nós às vezes temos comunhão com alguns casais, principalmente aqueles que estão com um sentimento já de separar, que não tem jeito mais, aquela coisa toda. Irmãos, e nós, irmãos, quando nós percebemos que aqueles que querem se divorciar, separar, nós percebemos que eles pararam de contatar Deus há muito tempo. E por mais que a gente fala, por mais que a gente usa a palavra, por mais que a gente aconselha, não entra neles, não entra. Ficam obstinados com isso. Por quê? Eles não estão tendo comunhão com Deus. Irmão, coisa difícil é ajudar alguém, um irmão, você ter comunhão com o irmão que não contata Deus. Você fala, não entra. Não muda a cabeça dele. Não entra. Por quê, irmãos? Só Deus que pode nos salvar. Só Deus que pode nos transformar, irmãos. Se nós não tivermos o hábito de termos comunhão com Deus, você vai ter problema com seu cônjuge. Você vai ter problema com seus filhos e até com os irmãos da igreja. Você vai ter dificuldade de prosseguir. Porque este é um princípio importante que o Senhor deixou para nós aqui.
Adão, ele não viu Eva primeiro. Ele viu Deus. Abriu os olhos, ele viu Deus. Eva também. Senhor Jesus. Abriu os olhos, né? Ela viu Deus. E Deus os uniu. Aqui fala no versículo 22 que Deus lhe a trouxe. Olha que maravilha, irmãos. Você sabia que seu cônjuge foi Deus quem trouxe para você? Amém? Os irmãos falam amém? Às vezes nós queríamos outro, né? Às vezes nós queríamos uma outra esposa, até pensamos em outro, mas Deus trouxe quem você precisa. Deus, na sua sabedoria, irmãos, Ele não erra. Deus trouxe a você. Então louve o Senhor pelo seu cônjuge. Às vezes você até tentou casar com outra pessoa, mas Deus trouxe a Eva para você. Ou trouxe o Adão para você. Agradeça a Deus por isso, irmãos. Então, se Deus quem trouxe, irmãos, quem é o homem para separar? Quem somos nós para ir contra isso, irmãos? Temos que aproveitar, irmãos. Sermos felizes, sermos alegres, agradecer a Deus. Às vezes eu brinco com a Sônia, qualquer reclamação, você fala com o Senhor, foi Ele que trouxe, né, na verdade? Né? Qualquer coisa que ela estiver achando ruim, reclama com o Senhor. Né? Então foi Ele que escolheu, irmãos. Aleluia. E voltando em Mateus 19, e voltando a Mateus 19 aqui, no versículo 6, fala assim, ó, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A ação do homem, irmãos, é separar. O homem, o ser humano, está sempre querendo separar, dividir. Mas o coração de Deus é unir. Sempre unir. Deus ama a unidade. Em todos os aspectos. Principalmente entre o casal. Deus aqui fala, né, que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe. Senhor Jesus. E no versículo 5 fala que tem que deixar, pai e mãe. Tem que deixar. Quando você vai colar alguma coisa, assim, dois material, você vai colar, qual a primeira coisa que você tem que fazer? É limpar bem, não é? É limpar bem a face. Não pode ter nada ali no meio, ali, porque senão não cola. Você tem que limpar, às vezes até lixar. Né? Até passar uma lixa. Então, aí você consegue colar, unir. Irmãos, Deus é a melhor cola que tem nesse universo, irmãos. É o que Ele une, irmãos. O que Ele cola, né, ninguém pode separar. E às vezes, há coisas entre o casal que estão impedindo deles se unirem, deles serem um. Às vezes são família, trabalho. Irmãos, às vezes até os filhos, até quando chegam os filhos, os casais não conseguem ser um. Como que isso interfere na vida de um casal? Irmão, precisamos limpar, irmãos. Precisamos tirar tudo aquilo que está impedindo essa liga, essa cola de unir. Deus quer que nós removemos a nossa vida, do nosso casamento, irmãos, qualquer coisa que estiver nos atrapalhando. O relacionamento mais forte, humano, irmãos, é o relacionamento de um casal. O mais forte que tem na humanidade, que Deus instituiu, é o relacionamento de um casal. Em Efésios capítulo 5, no versículo 23,
O versículo 23 fala assim, ó, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Agora o 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Irmãos, quão forte é esse relacionamento? O relacionamento é de um casal. E qualquer outra coisa nessa vida que fica mais forte, que nós nos relacionamos mais forte do que com o cônjuge, se torna um problema. Se você se relaciona com o seu trabalho mais do que com o seu cônjuge, vai ser um problema a sua vida. Até mesmo mãe e filho não é mais forte do que um casal, irmãos. O que Deus colocou mais forte, irmão, o relacionamento é entre o casal. Nem mesmo pais e filhos é tão forte, ou deveria ser tão forte, como de um casal, irmãos. Isso é muito importante. Que fala que o marido que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Aquele que cuida da sua esposa, irmãos, cuida de si mesmo. Olha aqui como que Deus vê o casal, irmãos. Ele não vê separado. Ele vê uma unidade. Os dois são um. Isso é muito importante. Senhor Jesus. Qualquer coisa que interfere nessa unidade, que seja mais forte ali, que está no meio disso, vai se tornar um problema para o casal. Alguns se dão tanto à carreira profissional, esquece o cônjuge, vai ser um problema. Outros são filhos. Senhor Jesus. Abrir um parênteses aqui, ajudar os irmãos. Por exemplo, os filhos têm que ter o quarto deles, irmãos. Isso é muito importante. Aqueles que têm filhos, falar em filhos, amanhã está chegando mais um membro da igreja, né? O Arthur, vai estar nascendo amanhã, né? É a Andréia. A Andréia e o Marcos estão nas expectativas. Aí, depois vamos orar por eles no final. Está previsto para eles nascerem, para o Arthur chegar amanhã. Orem por ela, tá, irmãos? Pela Andréia. O Senhor abençoe, né, esse momento da sua vida. E estamos felizes com vocês também. Mas os filhos, irmãos, os filhos são bênçãos de Deus. Deus nos deu como bênçãos. Você deve olhar para os seus filhos como bênçãos, mas eles não podem interferir no relacionamento conjugal. Às vezes, irmãos, alguns acostumam os filhos a dormirem juntos ali no quarto do casal, ali na cama do casal, irmãos, e como que isso atrapalha a vida conjugal. Você precisa ensinar o seu filho que ele tem o quarto dele. Você precisa colocar o seu filho na cama dele, irmãos. Desde pequeno, ele acostumar. Às vezes está aqueles grandão, né? O armanjão. Lá no meio lá do casal lá. Lá na cama lá, irmãos. Cuidado, irmãos, com isso. Cuidado. Ah, mas tadinho, tá frio, tá, mas você está perdendo o seu casamento. O Senhor abençoou. Hebreus 13 fala que o leito matrimonial é abençoado pelo Senhor, irmãos. Ali é o momento do casal ter a sua intimidade, orarem juntos, conversarem, tratar as situações, ouvir uns aos outros, ouvir o outro, orarem juntos. É um momento, irmãos, ali consagrado ao casal. Isso é muito importante, irmãos. Não pode, irmão, nada pode interferir no relacionamento conjugal. Isso é muito importante. Às vezes, as mães, quando os filhos chegam, esquecem do marido. É uma coisa quase que natural. Ela quer ser mãe, né? É importante ser mãe. Mas cuidado, irmãos. Cuidado para não perder o seu casamento. Senhor Jesus. Tem marido que chega na reunião de cara fechada, nervoso, bravo. Por quê? O problema está lá em casa. Olha a verdade. Senhor Jesus.
Deus abençoou, irmãos, né, a vida íntima do casal. Em 1 Coríntios capítulo 7, lá fala sobre, deixa eu ler esse versículo, é muito importante. No versículo 2, fala assim, ó: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. No versículo 5 fala assim: não vos priveis uns ao outro. O que está falando esse não privar, irmão? A questão íntima mesmo. A questão, né, é sexual. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento. Os dois têm que ter comunhão, consentir, aprovar. Mas mesmo assim, não é só para, vamos dar um tempo, vamos ficar uns meses, vamos nos privar um mês. Não, para que você quer? Para que você quer privar? Aí fala assim, ó: para algum tempo vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então aqui tem que ser muito consentimento, muito diálogo, e os dois precisam estar de acordo. Mas mesmo assim, para dedicar à oração, dedicar à igreja, dedicar ao serviço ao Senhor, e mesmo assim não fique muito tempo, para que Satanás não vos tente, por causa da sua incontinência. Irmão, isso é algo muito sério. Talvez alguns não gostam que falam isso, talvez alguns acham que não precisa de falar isso, mas, irmãos, isso tem destruído casamentos, irmãos. E nós não queremos que a igreja aconteça esse tipo de coisa, irmãos. Que o casal venha a se separar. E outras coisas negativas entre no casamento e destruam o casamento. Quando alguma coisa, esse nível acontece, há muito sofrimento para o casal, para os filhos, para a igreja. Há uma tristeza muito grande, irmãos. Há um sofrimento. E perdemos a autoridade para testemunhar, para pregar o evangelho. Perdemos aquela força, aquele impacto de sermos a testemunha viva do Senhor. Então precisamos vigiar. Precisamos guardar o jardim. Precisamos atentarmos para isso, irmãos. Não brinque com isso. Não brinque. Isso é algo muito, mas muito sério. Senhor Jesus. Agora, irmãos, até mesmo a questão de servir a igreja. Você sabia que, primeiro, Deus quer que você cuide bem do seu casamento antes de servir a igreja? Alguns acham que não. Eu estou servindo, eu estou saindo, eu estou pregando, eu estou cuidando, tal. Se a esposa quiser acompanhar, bem. Se não quiser, amém. Ou se o marido quiser acompanhar, bem. Não, irmãos. Muito cuidado. Há uma ordem que Deus estabeleceu. Assim, de relacionamento. Primeiro é Deus. Precisamos ter nosso relacionamento com Deus. Segundo lugar, irmãos, é com o nosso cônjuge. É marido e mulher. Andarem juntos. Cooperarem juntos. Cuidar um dos outros. Em terceiro lugar, irmãos, é o nosso serviço à igreja, irmãos. Em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo falando aos diáconos, no versículo 4, 1 Timóteo 3, 4, falando aos diáconos, ele fala alguns itens que são necessários observar. No versículo 4 ele fala assim, ó: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Aí o versículo 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então,
primeiro é a própria casa. Primeiro é a sua vida familiar, conjugal, com os filhos. Nós queremos, talvez nas próprias comunhão de casais, ter uma palavra sobre a questão até mesmo de administração financeira, irmãos. Como que isso também é importante? Como que isso afeta a nossa vida conjugal? Precisamos de ajuda dos irmãos, que o Senhor tem dado dons nessa questão administrativa, nos ajudar. Então, até porque, irmão, precisamos governar bem a nossa própria casa, para depois servirmos a igreja. Então, a questão de ordem que Deus estabeleceu, primeiro é Deus, você precisa ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, depois com o seu cônjuge, e depois com o serviço à igreja. Senhor Jesus. Infelizmente, aí fora, irmãos, né, a gente tem visto, né, eu já vi casos assim, de pastores perderem casamentos. Perderem casamento, de tanto ele esforçar, cuidar dos irmãos, fazer a obra tal, esquece, né, de a sua casa, irmãos. Quando abriu os olhos, o leite já tinha derramado. Já tinha acontecido coisas. E ficou totalmente arruinado, neutralizado, irmãos. Misericórdia. Cuidado, irmãos. Vamos abrir os nossos olhos. Satanás, ele não brinca de ser adversário. Ele não brinca, irmãos. Ele quer nos derrubar. Você é alvo do amor de Deus. Mas, por outro lado, negativo, você é alvo da destruição de Satanás. Ele quer te destruir. Ele quer nos pegar, irmãos. Todos nós estamos aqui. Porque se ele pegar você, ele vai atingir a igreja, irmãos. Se ele pegar o seu casamento, se ele destruir o seu casamento, a igreja vai sofrer, irmãos. Senhor Jesus. E nós precisamos até mesmo de ajudar aí os pais aí que têm filhos casados, irmãos. Outra coisa que nós queríamos ajudar os irmãos. Ajude seus filhos, irmãos. Não contribui para que seu filho venha separar. É muito comum, às vezes, de ouvir pais, mães, falar com os filhos que casaram. Você não precisa passar por isso. O seu quarto está aqui, preparado para você, sua cama. Você não precisa disso. Irmãos, não fale isso, irmãos. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Ore pelos seus filhos antes de casar. Abençoe eles, tenha comunhão, abre os olhos deles, mas uma vez que eles casou, apenas abençoe, irmãos. Ore. Não fica entrando, não fica interferindo no casamento, não toma partido dentro do casamento. Geralmente a gente fica do lado do nosso filho, ou da filha, o outro que está errado. Mas, irmãos, eles precisam ir na luz do Senhor. Tudo que eles precisam é ter experiência deles. Não seja um contribuidor de divórcio. Não contribua, irmão. Não fale esse tipo de coisa. Você nunca vai ouvir da administração da igreja, dos irmãos responsáveis, que você pode separar. Aconteça o que acontecer. Nunca, irmãos. Nós nunca vamos falar isso, porque Deus é um Deus de restauração, é um Deus que abençoou o casal, é um Deus que une. Existe a questão do perdão, existe a questão da reconciliação, existe, irmãos, a palavra de Deus, o Espírito em nós, e Deus pode nos transformar, irmãos. Mas, infelizmente, alguns até casam já armados. Se não der certo, eu posso mudar. Quem disse isso na Bíblia, irmãos? O que o Criador fez e o que ele disse no princípio? O que o Criador fez e o que ele disse? Isso é muito importante, irmãos. O casamento é tão sério e tão importante que ele é uma figura. Deus usou como figura de Cristo e a igreja. A igreja, ela tem dificuldades? Tem. A igreja às vezes passa por fases boas, por fases ruins.
Mas que dia que você ouviu Cristo falar que vai trocar de igreja? Que dia que você falou, não, eu vou trocar porque essa aí perdeu o brilho, essa aí, né, não está agradando mais. Que dia, irmãos? Isso não existe. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Assim também é a questão dos casais, irmãos. O que Deus uniu é muito importante. O que Deus uniu? Você tem que ter essa consciência disso. O que Deus uniu. Até mesmo quando você casou sem converter. Às vezes você casou, você não tinha essa visão. Você não tinha essa revelação. Mas creia que foi Deus que estava cuidando da sua vida. Deus quem separou, irmãos. Isso para a sua vida. Senhor Jesus. Irmãos, às vezes nós criamos um problema muito grande o casal, porque nós queremos ser o centro. Nós queremos, é igualzinho o sistema solar, né? Nós queremos que tudo gira em torno de nós. Tudo fica orbitando em nossa volta. Que faz a nossa vontade, que nos agrada em tudo, que eu sou o centro. Quando nós somos o centro, irmão, de tudo, nós também criamos problemas. Deus é o centro, irmãos. Deus também tem que ser o centro do nosso casamento. Eclesiastes 4:2, né, que fala que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. 4:2 ou 4:12, não sei. O cordão de 3 dobras não se rebenta. Por que 3 dobras? Marido, esposa e Deus. Os 3 juntos. Os 3 juntos, irmãos. Se nós tirarmos Deus do nosso casamento, a vida do Senhor do nosso casamento, irmãos, vai quebrar. Vai ter fraquezas. Vai ter insatisfações. Vai ter irritações. Vai ter cobranças, irmãos. Que o outro não vai conseguir nos satisfazer. Pode ter certeza, irmãos, que o outro não vai conseguir. Ainda que ele esforça, ele não vai conseguir. Porque há algo dentro do homem que só Deus pode preencher, irmãos. A satisfação do homem está na vida de Deus. Mas Deus nos deu um casamento e nos abençoou para sermos felizes, para sermos prósperos, para sermos os seus cooperadores. Mas não queira ser o centro, irmãos. Cuidado. Aprenda a ceder. Aprenda a ouvir. Aprenda a pedir perdão, a arrepender. Aprenda a fazer isso, irmãos. Senhor Jesus. É muito comum a gente ouvir as irmãs cobrar dos maridos. Deus falou que você tem que me amar. Está na palavra. Irmãos, em primeiro lugar, essa palavra é de Deus, ela não é sua. Você não pode usar a palavra dos outros para fazer uma cobrança para você. A palavra é de Deus. O que você tem que fazer, irmãos, é ir até Deus. Se o marido for até Deus, Deus vai falar com ele assim, olha, você tem que amar a sua esposa. Aí é diferente, não é verdade? Deus está falando. Não é você falando. O Senhor a Bíblia fala que o homem, ele precisa amar a esposa. Por quê? O homem tem dificuldade nessa questão. O homem, ele tem facilidade em submeter. A mulher tem dificuldade em submeter. E é fácil para amar. Às vezes a gente vê os homens fortes, né? Tal, cara fechado, fala que eu que mando. Manda nada, que manda a esposa, não é verdade, irmãos? Só da esposa fechar a cara, o marido já afina. Tem uns que já afina, né? Às vezes está falando alguma coisa, fazendo uma brincadeira, olha para a esposa fecha a cara e ele já muda completamente. Não é verdade? Submete. Tinha um irmão, ele falou comigo uma vez, que quando ele fazia compra no supermercado com a esposa dele, que às vezes ele ia colocar no carrinho alguma coisa que ele gostava, a esposa não deixava. Pode tirar. Eu falei, irmão, e você tirava, irmão? Irmão, para não dar briga eu tirava, irmão. Mas, irmão, misericórdia. Até isso, irmãos, misericórdia. Porque o homem tem facilidade em submeter. E tem dificuldade em amar, em expressar o amor. E a esposa quer, o marido não, você tem que me amar, você tem que fazer.
Você não elogia, você não faz nada. Irmãos, você quer ver uma grande dificuldade, é a sua esposa arrumar a sobrancelha e você não falar nada com ela. Olha a verdade, irmãos. Irmão, que nós homens temos que prestar atenção em tudo. Ai de nós, irmão, se ela arrumar e você não falar nada, irmãos. Ela vai olhar para você e falar assim, você não percebeu nada diferente hoje, não? Você não percebeu nada, não? Senhor Jesus. Porque nós temos dificuldade nessa questão, irmãos. O homem, ele tem dificuldade de expressar isso, assim de falar, de elogiar, de amar. Eu fiquei esperto lá em casa, né? Quando a Sônia fala, se você não percebeu nada não, eu logo falo a sobrancelha. Tá linda a sobrancelha. Aí eu já falo, né? Mas um dia, eu me dei mal, irmãos. Ela falou comigo, você não percebeu nada, não? Eu falei, a sobrancelha. Não, bem, as unhas que eu arrumei. Oh, Jesus amado. Irmão, nós temos que ser assim, irmão. Nós temos que ficar atentos. E isso é importante para elas, irmãos. Ai de você, se a sua esposa for no salão, arrumar o cabelo e você não falar nada. Vai ter briga. A cara vai fechar para você, irmão. Olha a verdade. A gente precisa. Oh, querida, como você ficou linda, né? Elas precisam de ouvir isso, irmão. Tá? É a natureza delas. Como você melhorou, você está linda. Por quê, irmão? Nós temos dificuldade nessa questão, irmão. E para elas é importante. Irmão. A gente fala, né, que é isso, mulher? Mulher é boba demais. Mulher não, irmão, precisa, irmão. Por isso que o Senhor fala aqui em Efésios 5, né? O Senhor que fala a palavra em Efésios 5, que o marido precisa amar a sua esposa. E cuidar dela, né? No versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, a esposa, no versículo 22, seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Então a mulher tem dificuldade em se submeter. As irmãs, se os irmãos deixarem, elas tomam conta. Não é verdade? Elas encabeçam as mesmas coisas, elas fazem, elas querem fazer. Os irmãos precisam de ficar puxando. Irmãs, vamos ser encabeçadas, irmãs. Irmãs, cadê seu marido, irmão? Irmã, não é verdade? As irmãs, elas querem fazer. Elas têm encargo. Elas têm à disposição, mas precisam aprender a submissão. Mas agora, irmãos, como, irmãos? Se ela tiver comunhão com Deus. Se ela for uma pessoa que tem um relacionamento com Deus todos os dias, Deus vai falar com ela. Você precisa submeter ao seu marido. Vai ser uma submissão em vida. A submissão divina. Não algo forçado. Não é algo constrangido, entre os dentes, reclamando. Vai ser algo espontâneo, algo belo. O marido, se ele tiver comunhão com Deus, Deus vai falar. Olha, aquilo que você falou com a sua esposa daquela maneira não foi adequado. Você tem que ir lá pedir ela perdão. Deus mostra, irmão. Aí vai ser, irmão, um amor em vida. Algo fluindo de Deus, irmãos. Não é algo colocado, imposto. Senhor Jesus. Então isso é muito importante, irmãos. Uma vida na presença de Deus. Uma vida que reflete os atributos de Deus. Porque senão vai ser algo mecânico, algo enfadonho, triste. E vai ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos casados, com o semblante caído, tristes. Quando que Deus abençoou? Quando que Deus quer que sejamos felizes? Irmãos? O ser humano é um ser tripartido. Ele tem um espírito, uma alma e um corpo.
E o ser humano tem necessidade dessas 3 áreas, irmãos. Nós temos que estar atentos a essa questão. Todo ser humano tem necessidade dessas 3 áreas: espiritual, psicológica e física. Nós não podemos ser engessados, às vezes, porque eu não gosto de certa coisa, eu vou, às vezes, impedir a minha esposa ou os meus filhos também ficam privados assim, de certas coisas. Isso é a classe dos judeus. Isso é a classe da religião. Deus não quer, irmãos, nem os gregos, nem os judeus. Ele quer a vida de Deus, irmãos. Cristo em nós. Cristo em nós, trabalhado em nós, irmãos. Você precisa cuidar do seu cônjuge na questão espiritual, na questão psicológica e na questão física também. Ele tem necessidade disso, irmãos. Todo ser humano precisa ser suprido nas suas carências e necessidades. A questão espiritual, irmãos. Invista nele, ore com ele. Conferências, reuniões, problemas, orem juntos, busquem junto a Deus, tenha comunhão juntos, compartilhe a palavra, rumine a palavra juntos. A questão psicológica também, irmãos, a questão de cultura, educação, questão de bem-estar também. Às vezes é necessário sair para tomar um sorvete junto, irmãos. Necessário fazer um passeio ali no calçadão juntos, irmãos. Não, isso é religião. Não, isso aí Deus não agrada. Às vezes é eu que não gosto. Mas, irmãos, pense do outro lado. Cuidado, irmãos. Ande a metade do caminho. Cuide também. O seu cônjuge também tem necessidades, às vezes. Uma irmã falou uma vez que ela tinha o marido dela nunca tinha levado ela para comer uma pizza. Senhor Jesus. Irmãos, é claro que tudo dentro da necessidade também. Eu não estou querendo falar aqui que você vai ter que gastar o que você não tem, não é isso não, irmão. É algo simples. Às vezes, é algo barato que você pode fazer. Quando saiu o 13º, né? Às vezes, né? Às vezes eu não posso, durante o ano, vamos bem, no 13º, vou levar você para comer aquela pizza, viu, irmão? Com direito a um Guaraná. Amém? Amém, irmão. Às vezes é necessário, cada um com os pés no chão. Ah, irmãos, e também a necessidade física. Você precisa atentar para isso. Não se esqueça disto. O seu cônjuge também tem necessidade física. Às vezes saúde, cuidados médicos, tratar alguma situação. Às vezes as irmãs sofrem muito com respeito à questão da idade. Sabia que uma das fases que há mais separação é quando a mulher entra na fase da menopausa, irmãos? Por quê? Porque o marido não entende a esposa. Não compreende o que ela está passando. E cobra, e vem uma cobrança, às vezes, e que acha que a esposa não gosta mais dele. A esposa está com picuinhas. Irmãos, isso é uma fase muito difícil, que os homens precisam entender. Que todas passem por isso. E você precisa estar junto, ajudando, levando ao médico, tendo paciência, suprindo a necessidade dela. Não seja grosseiro, não seja um bárbaro, fazendo algo que às vezes vai trazer dores, choro. Às vezes elas estão fragilizadas, choram com facilidade, têm fraquezas, a questão física muda, e alguns homens não entendem isso. E não conhecem esse lado físico do corpo. Temos que conhecer isso também, irmãos.
Elas passam por isso. E tem uma boa notícia para as irmãs também. Os homens também passam também, né? É só as irmãs, não, né? É só as mulheres, não. Os homens também passam também por fases, irmãos. Precisa de entender. Senhor Jesus. Então, o homem é andropausa. Quando eu chegar lá, eu explico a vocês melhor o que é isso. Senhor Jesus. Ó Jesus. Mas é a vida, irmãos. E nós precisamos de entender. Se nós não tivermos essa compreensão, haverá uma cobrança, uma luta tal que gera separação. Há muito, aí fora, aí no mundo, é muito difícil você achar alguém da nossa idade que ainda esteja casado com a mesma esposa, ou com o mesmo marido. Não entender essas coisas, Senhor Jesus. São fases da vida, irmãos. Você jovem que está aí, recém-casado, a flor da sua idade, irmão, aproveita o seu casamento. Essa é a dificuldade, busca comunhão. Não fique com o problema junto com vocês e passando ali 10, 20 anos sem resolver o problema, irmão. Irmãos, Gênesis, Deus abençoou, falou, sede fecundos e sujeitai a terras. Deus abençoou o casal, vocês têm a bênção de Deus. Entre vocês é abençoado, fora do casamento é pecado. Deus condenou, fora do casamento é pecado. Senhor Jesus. Até mesmo a questão de filhos, irmãos. Tenha comunhão. É sobre a questão assim, de ter filho. Às vezes fica deixando, adiando, depois a mulher entra numa idade que é muito complicado. Senhor Jesus, nós estamos orando aí pelos casais novos que querem ter filho, tá, irmãos? Viu? E no final da reunião também, os irmãos responsáveis vão estar orando por todos vocês, viu? Senhor Jesus. Irmãos, e voltando aqui em 1 Coríntios 7, o tempo já está esgotando. Em 1 Coríntios 7, afindar aqui, aqui fala sobre casamento, irmãos. A Bíblia sempre, ela enfatiza a questão de casamento. No versículo 39, fala assim, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Aqui fala para casar a viúva, não amaziar, não morar juntos. Às vezes pregamos o evangelho e as pessoas vêm nessa situação que estão juntos, amaziados. Irmãos, precisamos ajudar as pessoas. A questão de regularizar a questão do seu casamento. A Bíblia enfatiza a questão de casamento. Não tem contrato. Ah, mas eu sou viúva, se eu casar de novo eu perco a pensão. É do meu falecido. Irmãos, não é bem assim. A lei não fala bem assim. Procura orientação jurídica, procura os irmãos responsáveis. O importante, irmãos, é nós fazermos o que a palavra de Deus nos diz. O que a Bíblia nos orienta. Então fala aqui sobre casamento. Se há alguém nessa situação, regularize a sua questão. Para dar um bom testemunho diante dos homens, perante a lei do país, e você está livre para servir ao Senhor. Serem casais que possam cooperar com o Senhor. Não ficar restringidos à questão de serviço ao Senhor. Porque se eu não estou casado, vivendo com a pessoa, eu estou restringido até mesmo a estar aqui à frente, irmãos, falando alguma coisa. Regularize, irmãos. E, por favor, use aliança, irmãos. Tá? Se você é casado, use aliança.
Ah, mas eu engordei, o dedo inchou, eu tirei a aliança. Compra outra. Compra outra, irmãos, né? Ah, mas tá muito caro, irmão. Tem aliança no camelô ali, baratinho, viu, irmãos? Você pode ir usando. Ao que escurecer, troca ela, compra outra. Mas as pessoas precisam ver que você é casado. A mulher, as pessoas precisam ver que você é casada. Aliança é um sinal. Estamos de olho. Às vezes alguns irmãos vêm aqui à frente compartilhar. Os irmãos aqui estão de olho. Cadê aquele brilho no dedo? A gente sabe que o irmão é casado. A gente sabe que a irmã é casada. Irmãos, mas o importante é o coração, é o que eu considero. Para você sim, mas e as pessoas aí fora? Aqueles que estão de olho em você. Onde você vai? A trabalho, irmãos, que a pessoa não pode trabalhar com aliança. Tem que tirar. Eu trabalhava assim. Era mecânico, então eu tinha que tirar a aliança. Mas, acabava o serviço, primeira coisa, irmão, colocava aliança, irmãos. Tá, irmãos? Não acostume com isso. Não acostume com isso, irmãos. Já houve casos de irmãos que foram em alguma localidade e algumas irmãs ficaram interessadas no irmão. A irmã estava orando para o Senhor mandar alguém, chegou ali, viu o irmão sem aliança, a irmã criou um sentimento pelo irmão. Mas quando foi ver, o irmão é casado. A irmã ficou, mas cadê a aliança dele? Então, irmão, olha o constrangimento que gera, irmãos. Olha o problema que gera, irmãos. Tá? E limpa a aliança de vez em quando, limpa ela, brilha, deixa ela brilhando. Quando o sol bater, alguém vê de longe. Passa um batom e limpa, né? Batom mesmo é bom, né? Caol também, de vez em quando. Limpa, irmão. Exiba a sua aliança. Faça isso, irmãos. Tenha prazer de mostrar que você é casado. Onde você estiver. Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero chamar aqui agora os irmãos responsáveis. Os irmãos, nós vamos estar orando por vocês, irmãos. Que o Senhor abençoe a todos nós. O Senhor nos dê a graça de perseverarmos nesse caminho. Dando testemunho, irmãos. Juntos, andando juntos, até a volta do Senhor. Ou até que o Senhor os leve, irmãos. Irmãos, vamos lutar sobre isso. Vamos dar um testemunho sobre isso. E vamos, irmãos, buscar a Deus em primeiro lugar. Ter comunhão com Deus. Ter uma vida com Deus. E depois com o nosso cônjuge, Senhor Jesus. Os irmãos, vou chamar os irmãos aqui. Vocês não saiam. Nós queremos abençoar vocês. Cadê o microfone? Cadê o microfone? Amém? Tem outro aqui também. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Jesus. Cadê o Pimenta? O João está aqui, O Zé Ricardo vem ali. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Passa pro Carlos. Senhor Jesus. Então, irmãos, um após o outro aqui vai estar orando, abençoando vocês. Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por essa noite. Amém. Que oportunidade que nós temos. Amém. De ouvir a sua palavra. Amém. Em especial, colocamos cada casal diante do Senhor. Amém. Suplicamos a tua misericórdia. Amém. Também o seu poder. Amém. O seu poder que convence, Senhor. Amém. O Senhor abre os céus para nós. Amém. Convence com essa palavra. Amém. Nos humilharmos, Senhor. Amém. Nos arrependermos. Amém. Voltar a ti. Amém. Revela para nós, Senhor. Amém. Mostra tua face a nós. Amém. Senhor, vem com as tuas mãos, Senhor. Amém. Nos ungido para cumprir essa palavra. Amém. Voltar a ti, Senhor. Amém. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos os irmãos e irmãs. Amém. Aleluia. Amém. Sim, nós Senhor abençoamos os casais. Amém. Senhor que nos leva, Senhor. Sim.
a ver e olhar primeiro para Ti primeiro. Amém. Senhor Jesus, Amém. para que depois nós possamos ser submissas. Amém. Os irmãos também possam amar as irmãs. Amém. Senhor Jesus, Amém. assim como o Senhor amou a igreja, Amém. nos leva a amar as irmãs. Amém. Leva as irmãs também a ser submissas. Amém. Somente assim olhando primeiramente para Ti. Amém. Oh Senhor Jesus, Amém. Só possa abençoar os casais Amém. com todas as bênçãos espirituais. Amém. Oh, juntamente com Cristo, Amém. em lugares celestiais. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Ti, Senhor. Senhor, por cada marido, por cada esposa. Nós queremos que o Senhor que nos uniu, o Senhor é quem trouxe as esposas, os maridos. Senhor Jesus, e nós Te louvamos por isso. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos faz permanecer esse caminho maravilhoso. Senhor Jesus, porque o cordão com 3 dobras não se rebenta com facilidade. Que o Senhor possa ser presente em nosso casamento. O Senhor nos faz casais positivos, colunas da igreja. Repreende, Senhor, toda separação, todo sentimento negativo. Quebra toda maldição. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, restaura o amor. Senhor, o sentimento um para com o outro. Senhor, a vida familiar. Senhor, conjugal. Senhor, que haja alegria, Senhor. Que haja prazer. Senhor, e acima de tudo, queremos ser cooperadores do Senhor, até que o Senhor venha. Abençoamos os casais, em nome de Jesus. Amém. Gratos ao Senhor. Amém. Pela sua palavra. Aleluia. Que nos conduz. Amém. Um dia o Senhor nos uniu. Aleluia. Senhor, o Senhor nos deu uma esposa. Amém. Por isso somos gratos a Ti. Amém. Senhor, e agradecemos a Ti. Aleluia. Pela palavra. Amém. Que nos governa. Amém. Que mostra para nós. Amém. Um viver adequado. Amém. Um viver que agrada o Senhor. Amém. Por isso nós abençoamos, amém, Senhor, a igreja. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Cada casal. Amém. Senhor, possa viver, Senhor. Amém. Essa palavra. Amém. Senhor, o Senhor possa estar restaurando. Amém. A nossa comunhão com o Senhor. Amém. A nossa consagração. Amém. Para que o Senhor possa ter esse governo, Senhor. Amém. Sobre cada casamento. Amém. Senhor, abençoa, Senhor. Amém. Os casais. Amém. Abençoa as famílias. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém. Por cuidar de nós. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 A oração. Amém. Senhor, restaurando, Senhor, Amém. a leitura da Bíblia. Amém. Restaurando o viver familiar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós pedimos a Ti. Amém. Que o Senhor conceda mais graça. Amém. Senhor, conceda mais vida. Amém. Para que possamos avançar. Amém. Para tornarmos de fato Amém. cooperadores Teus. Amém. Senhor, tantos casais aqui. Amém. Que pode cooperar. Amém. Com o avanço do Evangelho nessa cidade. Amém. Por outro lado também. Sim. Nós não subestimamos o Teu inimigo. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós repreendemos agora. Amém. No nome de Jesus. Amém. Com toda a autoridade que foi delegada a nós. Amém. Que seja estabelecido. Amém. Seja restabelecido. Amém. Por um lar, Senhor. Amém. Para que possam avançar. Amém. Dando testemunho. Amém. Para a glória do Teu nome. Amém. Seja abençoados os casais. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus da restauração, Senhor. Amém. O Senhor restaura cada um de nós. Amém. O Senhor quer agradecer ao Senhor Amém. por cada casal na vida da igreja. Amém. Aqui na cidade de Itaúna. Amém. O Senhor tem caminho aqui em Itaúna. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Amém. Continua, Senhor, nos abençoando. Amém. Se restaurando. Amém. Leva-nos, Senhor, nessa noite. Amém. A ouvir essa palavra. Amém. Nos arrepender. Mas prosseguir, Senhor. Ô Senhor Jesus. A sua bênção estendida sobre cada casal aqui presente. Amém. E para aqueles que não vieram aqui, Senhor. Sim. Também se estenda sobre ele. Amém. Sobre as famílias. Amém. Sobre os filhos. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. De fato, Senhor, abençoamos. Amém. Oh, nós damos graças a Ti. Amém.
Primeiramente, o Senhor já nos abençoou. Aleluia. Nós somos abençoados Amém. com toda sorte de bênção Amém. celestiais, Amém. nas regiões celestiais, Amém. em Cristo Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado. Amém. Também abençoamos cada casal que Amém. está aqui presente. Amém. Também, Senhor, lembra daqueles que não puderam vir. Amém. Visita cada um também em suas casas. Sim. Senhor, e nós que estamos aqui, Amém. sabemos que não somos melhores, Isso mesmo. sabemos que não depende de quem quer, Ó Senhor. nem de quem corre, Amém. mas é o Senhor usar a sua infinita misericórdia. Amém. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Confessamos a Ti Amém. que não temos sido os bons maridos, Amém. boas esposas, Amém. mas, Senhor, eis-nos aqui. Amém. Tem um novo começo. Amém. O Senhor tem nos chamado Amém. para sermos ministros de uma nova aliança. Amém. Ó, usa cada casal, Amém. ó, em especial que está aqui presente, Amém. como os ministros da nova aliança, Amém. casais coluna da igreja, Amém. que leva adiante o seu mover. Amém. Senhor, também pedimos as tuas bênçãos. Sim. De fato, Senhor, todo pensamento impuro, Sim, Senhor. tudo aquilo que Satanás conseguiu brecha em Ó nós, Senhor Jesus. os dardos inflamados, Sim. às vezes, Senhor, veio algum pensamento repentino, Sim. ó, de desistir do casamento, Senhor. ó, de achar que o cônjuge não é a pessoa adequada. Amém. Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Amém. Aplicamos o teu sangue Amém. na nossa mente, Amém. na nossa consciência, Amém. e declaramos Amém. que foi o Senhor quem trouxe Amém. os nossos cônjuges. Amém. Senhor, nós Amém. cremos na sua palavra, Aleluia. que é como a luz para uma candeia, Amém. que brilha. Aleluia. Senhor, possa brilhar em cada casal, Amém. em cada família, Amém. em nome de Jesus. Amém. O Senhor também lembra daqueles que ainda não têm filhos. Sim. Senhor, nós colocamos diante de Ti. Amém. Faça a sua vontade. Amém. Senhor, nós oramos Amém. por aqueles que, seja o irmão ou a irmã, Sim. que é estéril, Ó Senhor. mas tem vontade de ter filhos. Amém. Senhor, nós pedimos a Tua bênção. Amém. Abençoa esses casais que Amém. gostariam de ter filhos. Amém. Senhor, também respeitamos Sim. aqueles por decisão, tomaram decisão de não ter filho, Sim. se tiveram comunhão com o cônjuge, Amém. se tiveram comunhão com o Senhor, Amém. o Senhor dá livre-arbítrio. Amém. E nós também respeitamos. Amém. Mas todavia, Sim. faça-se a Tua vontade Amém. em nossas vidas, Amém. porque o Senhor nos abençoou. Amém. E o Senhor nos disse: Amém. sede fecundo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Por cada casal. Amém. Por essa reunião. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, também abençoamos a Andréia, Senhor. A cirurgia dela amanhã. Senhor, a chegada do Arthur. Senhor Jesus, abençoa todas as coisas. Senhor, os médicos. Senhor, ali no quarto. Senhor, também o Marcos, Senhor. Sou você com esse casal. Senhor Jesus, livre ela de toda infecção, Senhor, de todo mal, Senhor. Senhor Jesus, abençoamos o Arthur, abençoamos a Andréia. Em nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Pode sentar, irmãos. Pode dar aviso. Vamos ouvir os avisos, irmãos. Irmãos, aleluia. Graças ao Senhor por essa comunhão, né? Eu estou muito alegre, né? Eu creio que os irmãos também devem estar muito alegres, né? Eu queria só encorajar os irmãos que forem, né, permanecer aqui para jantar, né? Tá com o seu ticket na mão, né? Os irmãos já estão lá esperando para servir-nos, né? E aqueles também que não forem jantar, o Bucafé vai estar servindo, né? Lá açaí, gelato, né? Então você pode também estar aproveitando junto com a sua esposa, né? O seu marido, né? Aqueles que não quiserem jantar. E os que forem jantar também, né? Pode estar lá também junto com os irmãos, né? Nós estamos liberados, né? Para poder descer, nós vamos descer pela rampa, né? E lembre também do lixo, tá, irmãos? Para estar separando o seco do molhado, né? Tem os cestos lá embaixo para estar sendo separado esse lixo. Então, fiquem atentos com essa questão também. O Senhor possa ser um com cada casal, né? Continue dando graça, né? E seja perseverante, né? Jesus é o Senhor.